Quando eu sair daqui, vamos casar na fazenda da minha feliz infância, lá na raiz da serra. Você vai usar o vestido e o véu da minha mãe. Eu não falo assim por estar sentimental. Bom, boa noite. Esse aqui é mais um dos encontros Bravo Finac. Esse bate-papo aqui sobre Chico e Caetano tem aqui a participação Humberto Werneck, que é à minha esquerda, jornalista e escritor, provavelmente um dos jornalistas brasileiros que mais entrevistou Chico Buarque, mais teve contato com Chico Buarque, Zé Flávio Júnior. O Zé Flávio Júnior está acompanhando muito de perto essa fase atual do Caetano. É claro que Caetano, dos artistas da geração dele, talvez seja o que melhor entendeu esse mundo da interatividade, da internet, que melhor se renovou no contato com novos artistas. E agora o Caetano ele lançou Obra em Progresso em CD, e o CD do Caetano, Obra em Progresso, assim como o livro mais recente do Chico, foram tema da reportagem de capa da Bravo desse mês. A gente vai falar um pouco a respeito desse disco e a respeito desse livro e a respeito desses dois artistas. Queria começar com o Humberto. Eu estava conversando com o assessor de imprensa do Chico, Mário Canivelo. Ontem, e o Mário Canivelo falou: eu entreguei aqui, entreguei um livro para o Chico autografar, né? Aí eu perguntei, eu falei para ele, o Chico deve ter ficado vermelho, porque ele é um cara tímido. Ele falou, não, o Chico não é nada tímido. 90% do que é a imagem pública do Chico é o oposto da imagem real, da realidade do Chico Buarque. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Chico da vida real, teu contato com ele e as tuas impressões sobre ele como pessoa. Ele é tímido, ele não é? Eu queria que você falasse um pouco. Eu conheço o Chico há muito tempo, né? Nós pertencemos à mesma geração, eu sou só um ano mais novo. Então, de certa forma, eu venho esses anos todos acompanhando esse personagem. Acompanho com grande interesse, como acompanho também Caetano Veloso. Pela circunstância de pertencermos, muito pela circunstância de pertencermos à mesma geração. Envelhecer é um negócio muito difícil. E quando eu olho esses dois, então, eu tenho um encantamento muito grande de como eles estão numa idade em que as pessoas mais ou menos já penduraram as suas chuteiras musicais ou literárias e tal, eles estão tocando para frente. E, na minha opinião, a gente pode falar disso mais adiante, se for o caso, eles estão se saindo bastante bem nisso. Zé, queria que você falasse um pouco aí do teu contato com o Caetano nesse último ano. Minha fase de encantamento pelo Caetano começou nesse período, em 2000 por ali, porque eu descobri a obra que eu gostei mesmo dele, os discos dos anos 70, do final dos anos 60, né, o começo da carreira, muito motivado pela caixa todo o Caetano que o Charles Gavan organizou, que tinha todos os discos em CD imitando um vinilzinho, então era super interessante ir atrás. Aí saiu o disco do Caetano com o Maltner, Eu Não Peço Desculpa, e ali já era eu já percebi que o Caetano ele tinha uma coisa que era única dele, que era de unir gente que estava distante e que ele achava que se juntasse daria liga. E foi isso que ele fez. Aquela molecada que já tocava com ele, Cassim, Domênico, Pedro Sá, nunca tinha trabalhado com Jorge Maltner, nem conhecia direito a obra. Ele juntou os polos, botou o Cassim para produzir o disco, e o resultado eu achei ótimo, e depois esses caras, que eram a banda do Caetano, passaram a ser a banda do Jorge Maltner também. Então, fazia sentido. Ele sabia que se ele juntasse aquelas duas coisas, ia dar liga. Mas, em seguida, veio o C, fico muito inspirado, gostei das letras, principalmente. E aí eu me interessei pelo Obra em Progresso, que seria o disco seguinte. Eu ficava naquela dúvida, né? O que ele vai fazer depois? Um cara que é, entre aspas, o nosso David Bowie, né? Está sempre procurando novos caminhos. Se ele repetisse a forma, também seria criticado. Então, eu acho que foi aquele momento, mas ainda é bem inspirado esse disco com ele. Queria que você falasse a tua história com o Caetano, Humberto. Quer dizer, você não tem um contato tão próximo ao Caetano quanto o Chico, mas você é alguém que acompanha o Caetano há muito tempo. Queria que você falasse um pouco sobre ele, como é que você vê ele e comparar os dois aí. Você diz como personalidade? Com personalidade. São antípodas totais, né? Isso está muito claro agora no lançamento desses dois produtos, né? Quer dizer, o livro do Chico e o CD do Caetano. O processo de feitura dessas duas coisas, eu acho que espelha totalmente o jeito de ser dos dois, né? O Chico é um cara que se fechou, como sempre se fecha, para fazer um disco, para fazer o livro. Vocês sabem que ele, nos últimos anos, ele alterna períodos de aplicação monogâmica à música ou à literatura, que, segundo ele, lhe devolve uma certa virgindade
quando ele voltar a escrever um romance, terá havido nesse meio tempo aí um processo de criação de um disco e tal. O Caetano é o contrário. O Caetano, ele é o artista, né? Ele tem todo o aparato de artista, ele tem roupa de artista. Isso justifica o sucesso do blog dele, né? Isso aí ficou nítido, era tudo que ele queria e não sabia. E começou a fazer seus posts inicialmente sobre o disco que estava nascendo, sobre a turnê. Rapidamente ele desvirtuou e começou a falar de qualquer assunto. E ele tinha uma postagem frequente no blog. Você vê que de 2 em 2 dias ele estava ali postando uma coisa nova. Aí, de repente, ele dá uma desaparecida. Ele postava de 5 em 5 dias. Eu achei estranho. Aí depois eu percebi que ele tinha descoberto os comentários do seu post. E aí o que ele fazia? Ele lia o que todo mundo escrevia e ele mesmo comentava o que as pessoas estavam falando dentro do seu post. Então você tinha que clicar em comentários e lá você encontrava o Caetano entrando 7, 8 vezes para responder as pessoas, continuar debates em espanhol, em inglês e em português. E o Chico, em mais de uma ocasião, contou, inclusive a mim, que escrever era uma forma de ter acesso ao pai. Enfim, e para se fazer valorizado aos olhos do pai, ele escrevia. Então ele conta que ele entrava lá assim meio trêmulo, entregava aquele conto, aquela coisa dele, aquele poema, e descia correndo e ficava transido de pavor lá embaixo, esperando o momento em que seria chamado para o pai, então, como se fosse Deus em cima da nuvem, dizer, olha, é isso e aquilo. Né? O Leite Derramado tenta ser um pouco raiz do Brasil, né? Em termos de ficção. Aproveitando o gancho das comparações Chico e Caetano, queria passar a palavra para o Humberto, para ele falar agora da literatura de ambos. Você falar um pouco... quer dizer, o Caetano não é romancista, mas ele tem um livro publicado e ele escreve com estilo, né? Não, tem ele escreve pelos cotovelos, né? Atualmente tem muito mais texto do que música, né? Eu acho que os dois, que eu me lembre, assim, na sua origem, né, os dois tinham as suas ambições literárias. É uma coisa que, a respeito do Chico, talvez as novas gerações não saibam, que desde sempre o projeto dele, o projeto do Chico, era um projeto literário. Ele, quando estudava aqui no Colégio Santa Cruz, e criou lá um jornalzinho que ele batizou de Verbâmidas, inventou essa palavra, tudo que ele queria ser é um cronista tipo Rubem Braga, que, de resto, é um cara que frequentava a casa dele, a casa do Sérgio Buarque de Holanda, né? Depois, teve a sua fase de Guimarães Rosa, que foi coincidindo aí um pouco com Pedro Pedreiro até, tanto que ele criou a palavra penseiro, e ele se achava meio rosiano nessa neologismos, criação, né? E tal. Aliás, eu também já estou me programando para ouvir disco de Axé Music do Caetano Veloso, que ele provavelmente, no máximo daqui 3 anos, ele vai lançar o Caetano disco... mudou tua vida mesmo. Não, porque esse eu acho que vai dar muita polêmica, esse disco. Ele realmente falou que vai lançar. Uma antologia da Axé Music. Ele vai pegar, ele não sabe ainda como ele vai tratar, se ele vai fazer tudo voz e violão, ou se ele vai botar essa banda para tocar junto, né, para ser a banda de apoio. Agora, começa-se a falar num revival da Axé Music, por mais bizarro que aconteça. Então, se o Caetano vier com isso mesmo, ele pode soar mais up-to-date do que... A gente não imagina isso hoje, mas daqui 3 anos... É o Bowie. É o Bowie. É incrível. O Caetano, toda vez que ele se refere ao João Gilberto, é como se ele estivesse falando de Deus. E como ele não acredita em Deus, acho que Deus, para ele, realmente é o João Gilberto. Então, o próprio Caetano conta uma história relativa ao João Gilberto, que ele fala que o João Gilberto, sim, é o cara em quem ele sempre pensava quando ele fazia as músicas dele como um padrão de excelência. E que parece que, segundo o Caetano, a primeira vez que o João Gilberto foi ver um show do Caetano foi muito tempo depois que o Caetano já estava fazendo sucesso, e o Caetano já estava no tropicalismo desbundado total. Então ele estava lá com os balangandãs e dançando, meio pelado, aquelas coisas que ele fazia. Ele soube que o João Gilberto estava na plateia, ele ficou meio, putz, logo hoje o João Gilberto veio me ver, né? Aí ele foi lá, mas ele fez o show dele, e conta o Caetano que o João Gilberto depois foi no camarim. E aí o João Gilberto falou, pô, parabéns, legal o show, né? Falou, nossa, João, mas você gostou? Achei que você não ia gostar, porque isso aqui é muito exuberante, toda essa coisa, balangandã, e roupa e dança. Aí o João falou para ele, segundo ele, Caetano, eu tenho tudo isso na minha voz. Isso é tipicamente João Gilberto. É. Gente, muito obrigado pela presença. Acompanhe no site da Bravo, www.bravoonline.com.br, os eventos como esse, como os cursos que a gente promove. E a revista está à venda também aqui novamente. Obrigado. Não fala assim que está sentindo, cara. Não é que